Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, que está começando agora. Nós continuaremos hoje a estudar a segunda parte do Livro dos Espíritos. Ainda estamos estudando o segundo capítulo dessa segunda parte, que tem o título da Encarnação dos Espíritos. Nós nos concentraremos hoje nas questões de números 147 e 148. São apenas duas questões que estão contidas dentro do tópico materialismo. Com essas duas questões, nós vamos, enfim, encerrar o segundo capítulo dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Portanto, é um momento aqui em que Allan Kardec faz uma conclusão desse segundo capítulo e ele escolhe esse item, materialismo, para fazer essa sua conclusão e para continuar a orientação geral do Livro dos Espíritos, que é aquela orientação com a qual a gente já trabalhou várias vezes, não é? A, a orientação para que nós mudemos o nosso modelo, o nosso paradigma de vida. Bom, antes, porém, de começarmos a estudar o materialismo, tal qual apresentado por Kardec e pelos espíritos superiores, eu convido os queridos amigos a fazermos a nossa prece inicial. Então vamos nesse momento, com os nossos pensamentos e sentimentos acalmados, em plena serenidade, vamos nos concentrar na imagem de Jesus, pedindo ao Divino Amigo que esteja conosco durante o nosso estudo, que Ele continue orientando as nossas vidas, que estejamos sob a sua proteção, sob a sua paz e sob a sua sabedoria. Que possamos aproveitar esses momentos, Mestre, para renovar as nossas forças intelecto-morais e, por que não, as nossas forças físicas para a sequência de nossas atividades aqui na Terra. Que assim seja. Então, vamos dar aquela nossa olhadinha rápida nas questões sobre o materialismo para a gente poder pensar um pouco sobre também a sequência do livro, para a gente poder ter aquele olhar geral do tema que a gente vai desenvolver. Então, olha só, são apenas duas questões, como a gente já disse. Kardec vai colocar as ciências da natureza como sendo, talvez, causa do materialismo. E ele vai insistir nessa colocação nas duas questões, na 147 e na 148. Ele vai explorar um pouco disso. E aí a gente vai ter depois um comentário de Allan Kardec, retomando as respostas dos espíritos, que está colocado, a gente só está passando aqui para a gente poder ter uma visão geral do texto, né? Que está colocado em 4 parágrafos, perdão, para a gente estudar essa temática. Então, Kardec, estudando o materialismo, falando para a gente um pouco sobre a possibilidade dele ser originário dos estudos da ciência ou das próprias ciências humanas, e aí esse tema vai sendo desenvolvido, vai sendo estudado pelos espíritos superiores. Bom, cabe-nos agora refletir um pouquinho, antes de entrar nas perguntas propriamente ditas, refletir um pouquinho sobre por que desse tema materialismo estar colocado nessa parte do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando há algum tempo já coisas a respeito do plano espiritual, coisas a respeito de nós mesmos enquanto espíritos, né? Vimos Deus, os elementos principais do universo, os elementos fundamentais, né? Primeiros. Depois, a relação do espírito consigo mesmo, o que ele é. Aí depois passamos há pouco tempo a estudar o complexo do espírito com o corpo, a conhecer esse complexo. Então, olha só, a gente veio por uma longa jornada no livro, né? Pensando apenas nas coisas espirituais, até que a gente chegasse nesse momento de estudar esse complexo, a ligação do espírito com o corpo. Então, ali a gente dizia, né, no estudo anterior, estamos estudando o que nós somos.
O Espiritismo redefinindo o que nós somos. E claro que isso leva necessariamente a uma mudança de visão sobre o que é a vida em geral. Se eu mudo o que eu sou, eu mudo os meus objetivos, eu mudo as minhas tarefas, eu mudo a minha concepção sobre aquilo que eu estou fazendo aqui na Terra. Uma coisa é eu ser um animal racional que termina a sua existência e deixa de existir. Outra coisa completamente diferente disso é eu ser um espírito imortal temporariamente ligado a um corpo e que vai continuar a sua existência depois da morte desse corpo. Então, são duas situações diferentes porque a vida continua e a gente continua sendo quem a gente é, continuamos individuais, como vimos nos estudos anteriores. Bom, então, justamente é essa a ideia de continuidade que a gente precisa ter quando a gente está lendo o texto. Agora a gente vai ter uma posição, uma redefinição, talvez, né, da nossa posição intelectual, da nossa posição de visão de vida diante disso. E por isso Kardec coloca o materialismo, porque ele é o pensamento exatamente imediato, né, contrariamente imediato, imediatamente contrário, perdão, aos ensinamentos espiritualistas. Então, ele é a corrente de pensamento que mais contradiz uma corrente de pensamento espiritualista. Então, por isso, Kardec coloca o materialismo em pauta nesse final do capítulo 2 da segunda parte. Porque esse é o momento da gente repensar a nossa estratégia de vida. Nós estamos encarnados, esse capítulo 2 fala da encarnação dos espíritos, nós estamos encarnados, a encarnação, o corpo, tem uma importância grande na nossa existência, mas não são tudo. Pelo contrário, são detalhes, não são a essência da nossa vida. O corpo é corriqueiramente aqui comparado a uma vestimenta. Então, ele é uma vestimenta, assim como uma vestimenta que nós usamos aqui no dia a dia. A gente troca. Não é o essencial para a nossa vida. A gente precisa dela? Precisa, mas não é o essencial. Então, é assim que a gente precisa ver a nossa existência daqui por diante. E não estarmos concentrados nas coisas próprias do corpo apenas. Né? Esse em suma, né? De forma rasa, assim, é o materialismo que a gente vai tratar aqui e ver nessa parte do livro. O materialismo, portanto, sua relação com o conhecimento sobre a natureza, sua relação com o conhecimento sobre as coisas da ciência. Kardec começa a explorar a ideia por aí e a gente vai ver que a gente vai ter uma forte comparação com os dias de hoje, né? Para a gente poder pensar a questão do materialismo, que, repito, Kardec começa a estudar o materialismo em sua relação com o conhecimento da natureza, o conhecimento científico, se a gente quiser assim pensar. Seu relacionamento com as coisas, claro, materiais, e com conhecimento sobre elas. Então vamos lá, vamos ao texto para a gente começar a explorar aquilo que o codificador nos apresenta. Então, questão de número 147, aqui nós temos a seguinte pergunta de Kardec. Olha aqui, ó. Por que anatomistas, fisiologistas, todos aqueles que se aprofundam na ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? A pergunta de Kardec já é uma pergunta que leva para um sentido da para uma causa, melhor dizendo, para uma origem do materialismo em algumas pessoas, estudiosos da natureza, estudiosos da ciência da natureza ou das ciências da natureza, né? Ciências da natureza são compreendidas como um conjunto ali de disciplinas que estudam os aspectos materiais da existência, química, biologia, meio ambiente, seres vivos, tudo mais, né? Física. Ciências da natureza, que estudam o,
estão voltadas à existência material. Bom, e aqui a gente já percebe que tem um problema colocado. Pessoas que estudam essas ciências são levadas ao materialismo. E a gente já viu no comecinho do Livro dos Espíritos, vale lembrar, né, que a gente, procurando as provas da existência de Deus, fomos orientados a olhar para a criação. Um outro problema, né, um problema secundário. Esses estudos da ciência da natureza deveriam levar a pessoa a conhecer Deus e não a negá-lo através do materialismo. Então, estão postos aqui dois problemas. Um problema do estudo próprio da ciência, que estaria levando pessoas ao materialismo, e o segundo problema, que é o efeito deveria ser contrário, o efeito não deveria ser esse. Deveríamos observar outro tipo de efeito. Então, vale a pena agora a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do materialismo e como isso foi surgindo e como isso foi se enraizando na nossa sociedade. Porque é um assunto que a gente já tratou também de passagem quando a gente começou a estudar o Livro dos Espíritos, que na época de Allan Kardec, nós tínhamos uma mudança muito profunda na área dos conhecimentos humanos. Vinha lá do século XVII, mais ou menos, até um pouco antes, com filósofos como René Descartes e outros, uma visão diferente da vida. Uma visão que contrapunha aos ensinamentos correntes, principalmente da era medieval com a Igreja, uma série de informações que vinham aparentemente contrapondo, contradizendo ensinos religiosos. E então, o século das luzes, né, como a gente costuma dizer, na época de Kardec, o século das luzes, privilegiava-se muito a inteligência, os conhecimentos, exatamente como acontece hoje, né? A gente tem uma, uma ideia de que a ciência é algo que nos leva ao progresso, que nos leva a conquistas, e de fato é, não estamos negando isso. A ciência tem um papel importantíssimo na vida da humanidade. A única coisa que a gente gostaria de reajustar e que o Espiritismo tenta reajustar é dar também ao âmbito espiritual a sua importância, e não apenas ao âmbito científico, enquanto ciências da natureza, né? Essas ciências acadêmicas que nós temos hoje, vamos dizer assim. Então a gente conquista conhecimento não apenas pelas ciências da natureza, mas o Espiritismo veio mostrar, enquanto ciência da espiritualidade, que a gente também alcança conhecimento sobre a espiritualidade através de outras vias. É possível a gente ter revelações e aprender com elas. Então, nessa época de Allan Kardec, havia essa corrente muito poderosa de materialistas e de pessoas que estavam abandonando cada vez mais os ensinamentos espirituais. E esse abandono trazia e traz, como a gente pode perceber nos dias de hoje, grande prejuízo para cada um de nós. Grande prejuízo para a sociedade, prejuízos individuais, prejuízos coletivos. E ali, naquela época de Kardec, né, mesmo a filosofia já passa por uma certa desconfiança, meados do século XIX, principalmente porque as ciências estavam mudando naquela época. Ciências deixavam de ser fundamentadas em princípios axiomáticos e passavam a ser ciências experimentais. Então, já não tinha mais aquela questão de se colocar um princípio axiomático, né, um axioma, uma lei, e especular sobre essa lei e tirar consequências dessa lei. Não, a ciência passava a ser já estava se concentrando cada vez mais na sua parte experimental. Era uma ciência cada vez mais indutivista, uma ciência que procurava nos fenômenos o encontro das suas leis. Extraía-se dos fenômenos as causas, os efeitos, as leis que a ciência colocava. Então, é ciência de observação. Curiosamente, a doutrina espírita nasce assim, né? Allan Kardec observando os fenômenos e tirando dos fenômenos as leis que regem o plano espiritual. Então vejam que
Eu estou citando isso para a gente perceber que o conhecimento humano ele tá entrelaçado entre as coisas que são observáveis e aquilo que é do plano da inteligência, por exemplo. Então, não dá para apartar as duas coisas. E o materialismo, como a gente está vendo aqui, ele vai nascendo desse privilégio da observação apenas, do privilégio do fenômeno. Porque o materialismo é uma corrente, né, de pensamento, uma corrente filosófica, se a gente quiser pensar assim, uma ideologia de vida também, se a gente quiser pensar, que nos leva a pensar que todo tipo de causalidade, pode ser atribuído à matéria. É isso que é o materialismo. Não existe nada que não seja causado pela matéria. Tudo é matéria. Matéria causa matéria e todos os efeitos que a gente vê são causados pela matéria. Esse é o materialismo, assim, né, de forma explicado de forma rasa, porque existem outros modos históricos de se pensar o materialismo, correntes filosóficas que tratam o materialismo de outra forma, mas para a gente pensar aqui o texto de Kardec e a ressonância do que ele quer dizer para as nossas vidas, isso já basta. Que o materialismo consiste, é uma doutrina que afirma que a única causa de tudo é a matéria, só existe matéria, mais nada. Fora do âmbito material, nada existe. Bom, então quando a gente privilegia, né, apenas o fenômeno, a gente fica preso às questões de uma causa que está apenas na matéria. E por isso, exatamente por isso, é que Kardec talvez tenha observado esse efeito aqui, né, esse fenômeno de pessoas que estudam as ciências da natureza acabarem levadas ao materialismo. E tendo dito tudo isso, né, agora a gente pode ir para a resposta dos espíritos que dizem o seguinte: o fisiologista refere tudo ao que vê. O fisiologista refere tudo ao que vê. Bom, e aí vale a gente pensar no seguinte: por que que isso acontece? Uma primeira explicação dos espíritos. Porque a pessoa que está envolvida com fenômenos e que estuda esses fenômenos refere tudo àquilo que ela estuda. E claro que a gente precisa considerar quantas coisas a gente tem em nós para além da visão. É claro que o texto aqui não se refere exclusivamente à visão, né? Mas aquilo que é perceptível aos órgãos dos sentidos. Quando o texto escreve aqui, vou voltar na tela para a gente. Quando os espíritos escrevem que um fisiologista, e ele quer se referir a todos os cientistas, né? Refere tudo ao que vê, ele refere tudo, na verdade, aquilo que é perceptível aos órgãos dos seus sentidos. E a gente tem em nós muitas coisas que vão para além da visão. Muitas coisas. Pensamento, por exemplo, o emocional. E a gente vai ter intuições, percepções, instintos, que estão fora do âmbito dos órgãos dos sentidos. E o problema aqui é que é ficar restrito e referirmos o conhecimento apenas àquilo que possamos perceber pelos sentidos corpóreos. Isso é postura materialista. Bom, vamos seguir o texto porque a postura materialista não nasce, como a gente vai ver, das ciências da natureza e nem do seu estudo. Nasce do orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, o problema aqui é o orgulho. A pessoa vai se desenvolvendo o seu conhecimento e ela acha que ela conhece tudo, que ela não tem, né, mais nada para ver fora daquela sua área de atuação. Então, o que a gente tem, na verdade, é um entrave moral, que é o orgulho, e não um problema no estudo das ciências. É um entrave moral que a gente tem. Ora, o avanço científico vai tornando a pessoa uma pessoa
presunçosa, né? Mas se a gente olhar para as ciências, inclusive de hoje, elas têm mostrado quanto que a gente ainda ignora sobre as coisas. Quanto mais a gente percebe o avanço da nossa ciência, mais a gente percebe quanto que a gente ignora sobre o universo, sobre a criação. Bom, a, a gente tem aqui o materialismo como dado por Kardec como proveniente de conhecimentos sobre a matéria, sobre a natureza. E essa análise é muito propícia à época dele, à época de Kardec. E mesmo para a nossa época, em alguns casos. Mas vale a pena a gente ressaltar e identificar que a questão do materialismo colocada ali está sendo, pelos espíritos superiores, ligada ao orgulho e não ao conhecimento em si, para que a gente preste bastante atenção, né? Se o materialismo persiste hoje em dia, ele está ligado a essa questão do orgulho, de não abrirmos a nossa mente para aquilo que não está no âmbito das coisas materiais. Olha como a gente vive a vida hoje, né? A gente recebe assim, um turbilhão de informações no dia a dia. Mas essas informações que a gente recebe via redes sociais, via os acessos que a gente tem à internet e tudo mais, elas não significam necessariamente conhecimento. E essas informações têm escravizado mentes em ambientes e situações que não expressam sequer a realidade terrena. Basta a gente ver como que as pessoas se envolvem hoje, nós, né, nos envolvemos em notícias que são falsas, nos envolvemos em anúncios que querem a nossa atenção e nos tiram o foco daquilo que é o necessário, daquilo que é o real, daquilo que é o objetivo melhor para a nossa existência. Quantas pessoas se encontram perdidas nas vias de casas de apostas que estão sendo colocadas para a gente o tempo todo, que nos prejudicam, inclusive materialmente. Então, esse excesso de informação fecha a nossa mente, muitas vezes, em ambientes e situações, como eu dizia agora há pouco, que não expressam sequer a realidade material das coisas. Olha só, a gente está vivendo um ambiente virtual, não é, que não é um ambiente material, e estamos nos tornando. É um paradoxo, né? São duas coisas que não se casam, mas a gente percebe que vive num ambiente virtual um tempo grande da nossa vida, com diversões, com joguinhos, com apostas, com notícias banais, com é, reality shows, com WhatsApp, e a gente permanece materialista, vivendo num ambiente que não é materialista, não é corpóreo, né? Veja como a mente da gente é algo curioso, né? É algo complexo, inclusive. E se é assim em relação ao ambiente, bom, os nossos objetivos de vida espiritual vão ficando cada vez mais para trás, e mesmo da vida material. Essa sensação de vazio que está hoje como uma eh, epidemia, como uma pandemia, né? Como algo que está presente na sociedade, as pessoas não sabem explicar porque tem essa sensação de vazio. Ora, porque estão diante de situações mentais, principalmente, que mexem com o seu emocional, que mexem com o seu objetivo de vida, com a sua concepção da existência. Então, o nosso problema não é o conhecimento em si. O nosso problema é o orgulho, é a nossa postura diante da vida, é o nosso esforço em apreciarmos aquilo que é o bem, aquilo que é real, aquilo que é o bom de verdade. Uma outra postura que é muito comum na nossa sociedade hoje é o consumismo extremo. A gente consome demais, muitas vezes sem necessidade. Quem nunca trocou um celular por um mais novo e o celular mais velho estava funcionando, estava bem? Quem nunca trocou um veículo usado, mas que estava em boas condições, que estava servindo, que estava atendendo, por um novo, sem muita necessidade, roupas, sapatos e assim por diante? Consumismo exagerado. Tudo isso porque nós temos uma visão de que as coisas materiais são as melhores e nós precisamos ter as coisas melhores no sentido material. A gente não vê, não leva em consideração a vida espiritual.
Bom, então é, é necessário que a gente esteja atento a tudo isso que acontece conosco no dia a dia, para que essas coisas não acabem virando para a gente, é, não acabem gerando para nós posturas materialistas diante da vida. No nosso meio ambiente está pedindo para a gente mudar um pouco as nossas atitudes, consumir um pouco menos de carne, porque dessa forma aí as emissões de gases serão menores. Tem muita coisa que envolve o consumo de carne, o transporte da carne, a conservação da carne, a criação dos animaizinhos. Então, tudo isso reflete no meio ambiente, reflete na forma como o mundo está hoje. E interessante que esses já são conhecimentos científicos, né? Se o ser humano diminuir o consumo de carne, ele diminui a emissão de carbono, melhora para a gente a vida na Terra. Então vejam só, conhecimento científico, ele é porta aberta para a melhoria de vida também, contanto que a gente saiba aproveitar. A internet também é porta aberta para a melhoria de vida, contanto que a gente esteja centrado naquilo que a gente deve de fato apreender. Bom, é importante que a gente tenha consciência que, como origem mesmo, o materialismo nasce em nós do orgulho e da presunção de sabermos tudo sobre a vida. Ou às vezes desse descuidado, né, que a gente está colocando dos dias de hoje, de não averiguarmos corretamente as melhores atitudes para a nossa existência. Não deixarmos de interpretar a vida sob a ótica restrita do nosso ponto de vista, abrirmos a mente, né, para aquilo que a gente precisa fazer. Bom, e o remédio para isso já está, em parte, dado aqui em tudo isso que a gente está conversando. Né? Pensar naquilo que é oculto, naquilo que a natureza não revelou, naquilo que ainda desconhecemos e nos nossos esforços para a gente seguir adiante. Vale, antes da gente ir para a questão de número 148, citar uma passagem de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Está no terceiro diálogo essa passagem, e que precisa ficar também como ponto muito claro para cada um de nós. Quando Kardec fala em combate ao materialismo, e ele está fazendo isso aqui no Livro dos Espíritos, e vai retomar essa questão lá no livro que é o Espiritismo, ele escreve que ele não está, que ele está combatendo o materialismo e não atacando os indivíduos que são materialistas. Ele está atacando a doutrina materialista, porque essa doutrina pode estar com uma pessoa e assim ser inofensiva, talvez até para a sociedade, quando a pessoa tem uma convicção materialista, para ela apenas. Mas quando ela está ali num grupo de pessoas esclarecidas que, inclusive, propagam o materialismo, se o materialismo viesse generalizar, aí ele pode ficar um tanto quanto perigoso, porque uma pessoa materialista tem uma tendência muito maior a não sacrificar o seu bem-estar pelo bem do outro. Tudo isso são palavras de Kardec explicando, né, por que, que ele combate o materialismo. Porque sem esse combate, não se combate o orgulho, não se combate o egoísmo, né? A vida fica sem uma base espiritual e sem uma razão de ser. A gente vai tendo esse vazio que a gente sente, né? De perceber que um dia deixaremos de existir. O pensamento materialista é triste por isso, né? Um dia deixaremos de existir. Então se perdem as bases fortes para a fraternidade, para a caridade, para a moral. E aí a gente fica sem base alguma para as boas relações humanas, né? O materialista pode ser levado a pensar na seguinte situação: bom, tudo acaba, eu vou aproveitar no limite das minhas forças. Se eu tiver que passar por cima de outras pessoas para que eu esteja bem, que seja assim, porque um dia minha vida acaba e não tem consequências dessas minhas escolhas, né? E com o espiritismo a gente estuda justamente o contrário disso, que a gente precisa levar em consideração as escolhas e as suas consequências para âmbitos futuros da nossa existência. Bom, vamos lá, vamos em frente. Questão 148. Kardec pergunta: não é de lastimar que o materialismo
seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, da inteligência de Deus, né? Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos? Então, novamente na questão, Kardec coloca uma premissa, ele dirige a ideia do, a ideia da, a ideia da questão, né? A ideia que está sendo desenvolvida. A premissa é: o materialismo nasce dos estudos da ciência. Então, não é de se lastimar isso, né? Não é de lamentar isso, quando eles deveriam mostrar outra coisa, deveriam mostrar Deus. E lembremos que a gente terminou o estudo anterior afirmando que o homem em si representa o cumprimento do planejamento de Deus para com os dois princípios primeiros, o princípio espiritual e o princípio material. União de espírito e corpo reflete esse planejamento de Deus. Portanto, estudar o homem equivale a estudar o plano íntimo de Deus para a criação. Amar o próximo como a si mesmo é, então, o avanço desse estudo. O mesmo deve valer para a natureza em geral. Então, vejamos que Kardec dirige o tema para um lado, mas sabendo que mergulhar em si mesmo, no estudo de si mesmo, mergulhar no estudo do próximo, do outro, né, da natureza, é como estudar Deus. E ainda assim ele pergunta: esses estudos são perigosos? Porque ele quer justamente essa orientação dos espíritos que é dada aqui, né, na resposta. Olha só, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então, a primeira coisa que surge na resposta é o seguinte: a premissa é falsa, a afirmação é falsa. Estudos científicos não levam ao materialismo. E a gente precisava ouvir isso, né? Para a gente ter liberdade de continuar os nossos estudos das ciências, o estudo da natureza, o estudo do ser humano, sem termos que conviver com esse perigo que Kardec coloca aqui. Estudando isso, a gente se torna materialista. A afirmação é falsa, dizem os espíritos na primeira oportunidade que tem. O problema não são os estudos, mas a rasa visão humana, o raso entendimento. Olha aqui a resposta: o homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão. Vou correr um pouquinho o texto aqui para ficar melhor para a gente, né? Pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Olha só onde está aqui o nosso problema, né? Que eu insisto mais um pouco, ressoa de forma poderosa nos dias de hoje. A gente estuda e tira dos estudos da matéria uma consequência falsa. Que consequência falsa é essa? Tudo é matéria. Essa é a consequência falsa. A gente vive a vida terrena num corpo e a gente pensa tudo é corpo. Outra consequência falsa. A gente vai para o âmbito de vida da internet, a gente acha que tudo que está lá é real, nas redes sociais, como a gente citava agora há pouco. E a gente passa então a orientar as nossas vidas por aquilo que os outros nos dizem, por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros fazem, pela opinião alheia sobre nós, sobre eles, sobre a vida. Isso no ambiente que eu estou falando, do ambiente virtual agora, né? Lá no ambiente virtual a gente tem isso. A gente vem para o ambiente das ciências do mundo e pensa que é só matéria. E aí a gente fica perdido no meio desse turbilhão. Então, o nosso problema é o abuso que a gente faz dessas coisas. É o abuso que a gente faz de tudo isso. Tirando consequências falsas daquilo que a gente daquilo com o que a gente convive. E aqui a gente tem então mais duas causas do materialismo: mau uso da inteligência e abuso. Se a gente tinha lá atrás o orgulho, agora a gente une ao orgulho essas outras duas causas, né? Uso equivocado das coisas que estão à nossa disposição, quando elas podem ser benéficas para nós. Quantas vezes a gente não se pega exaltando a nossa própria inteligência? Quantas vezes nós não observamos a falta de limites
éticos para o uso da inteligência humana, da nossa, inclusive, né? Quando a gente comete alguns equívocos diante da lei divina. Mas se a gente parar para olhar na história humana, o próprio materialismo é um abuso da inteligência. Por que querer atribuir causa de tudo à matéria e querer que outras pessoas venham aderir a esse tipo de conhecimento? Sem contar desigualdades sociais que são causadas, né, por uso da inteligência, divergência entre povos, guerras, desigualdades econômicas, bomba atômica, tudo que surge por abuso, por mau uso da inteligência, né, que nos é dado. Bom, aí a gente tem a segunda parte da resposta que vem completar as nossas reflexões. Acresce, soma-se a isso, né, que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam, perdão, continuando aqui a resposta, né? Mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Olha aqui que a gente está aprendendo, né, com os espíritos superiores. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com o que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente, se agarrarão com pressa a essa âncora, né? Então, a segunda parte da resposta, se a gente tem junto com essas causas orgulho, abuso, mau uso da inteligência, que geram o materialismo, falando nos dias de hoje, né? Também uma análise ruim de todos os recursos que a gente tem na nossa sociedade, a gente vai somar a isso o medo do nada, que está aqui colocado na resposta. O medo do nada amedronta as pessoas que, por incrível que pareça, acabam sendo materialistas. Olha só que interessante. A gente nunca viveu uma sociedade na qual se tivesse tantos recursos de transporte, de alimentação, de comunicação, de saúde. A gente nunca teve na história humana uma sociedade tão rica em recursos e, por outro lado, tão pobre em segurança íntima, tão pobre em confiança. Nós vivemos às voltas hoje com a ansiedade, com a depressão, é falta de segurança íntima, muito recurso material, pouquíssimo desenvolvimento de recurso espiritual. Né? Então, claro que o medo do nada amedronta nessa situação. O medo do nada, inclusive, está cada vez mais agudo na nossa sociedade, porque a gente está sendo muito materialista. Então, olha só, elementos que fazem um materialista: restrição do conhecimento aos sentidos corpóreos, orgulho, presunção, uso equivocado da inteligência. E aqui é melhor é, é, uso equivocado da inteligência. Faltou o abuso, né, das coisas que estão, dos recursos que estão à nossa disposição. E olha só, né, que num certo sentido aí, né, a pessoa que faz tudo isso se torna egoísta e, e vai buscando apenas recursos para si mesma, ela está num caminho perigoso, porque sendo assim materialista, ela vai viver a vida de forma equivocada. Só que a sua concepção de vida não anula as leis de causa e efeito, não anula as suas responsabilidades. Uma hora a consciência pesa, porque nós somos seres espirituais. E aí então, a gente tem que conviver com tudo isso e mais o medo do nada. O texto diz para a gente: são materialistas por falta de algo melhor. São mais fanfarrões do que corajosos. Por que o texto diz isso? Porque é preciso ter muita coragem hoje em dia para ser espiritualista. E já na época de Kardec era assim. Quantas dificuldades o codificador enfrentou por ser espiritualista? Quantas dificuldades enfrentou? Tá aí o filme da vida de Kardec, né? Se salvo engano, está disponível até no YouTube esse filme sobre Kardec, mostrando ali dificuldades vividas pelo codificador por trazer uma doutrina espiritualista à tona naquela época. Né? Preciso coragem para ser espiritualista, porque a gente precisa considerar a responsabilidade dos conhecimentos que nós temos, a responsabilidade dos atos que nós praticamos, a responsabilidade de estarmos inseridos em uma sociedade e conviver com o outro. É preciso ser
muito corajoso para medir as consequências a longo prazo, medir as consequências de nossas atitudes, pensamentos, sentimentos a longo prazo, de se preparar para uma vida que vai abrir mão, sim, de coisas materiais em favor do bem-estar de todos. Uma existência no corpo envolve grande responsabilidade. Por isso, o Espírito Emmanuel, no seu texto No Serviço do Senhor, na obra Doutrina e Aplicação, escreve que não basta para o Espiritismo ser um, um aparelho complexo de afirmações doutrinárias. Não basta isso. Não basta a gente ter princípios, termos leis é, complicadas, né, no âmbito da ciência, da filosofia, da religião. Não basta isso. Para viver a espiritualidade, é preciso interiorizar os conhecimentos do Espiritismo e é preciso viver essa espiritualidade, escreve Emmanuel, portas adentro da luta a que fomos chamados. É preciso ser muito corajoso para dizer para o filho: Filho, redes sociais não são tudo na vida. Filho, a diversão de uma juventude às vezes custa caro numa idade mais avançada. É preciso ser espiritualista e corajoso para perdoar quem nos ofende. É preciso ser muito corajoso para abrir mão de meios ilícitos para se ficar um pouquinho mais confortável em termos materiais, para alcançar riqueza material. É preciso ter muita coragem para orientar as pessoas nesse sentido, para sermos pessoas melhores, para ajudarmos em vez de atrapalharmos os outros, né? É preciso ser muito corajoso hoje para dizer que crê em Cristo e que os princípios dele é que orientam a nossa vida. É preciso muita coragem para viver em ambientes que nos rejeitarão porque nós diminuiremos o nosso consumo de carne, porque nós deixaremos as bebidas alcoólicas, porque nós diremos não às drogas, porque estaremos vivendo em prol da vida. É preciso ser muito corajoso para hoje debater e para defender princípios morais na sociedade em que vivemos. Então, o Espírito Emmanuel, inclusive, nos diz que viver a vida desse jeito, que viver a vida nos moldes do Espiritismo, faz com que sejam reunidos em nossos corações as energias que são energias que libertam consciências. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seguir esse ensinamento do Cristo é não é nada fácil. E o materialismo dissolve tudo isso. Dissolve tudo aquilo que a espiritualidade nos ensina. Então é um momento em que a gente precisa escolher rapidamente a mudança da nossa visão sobre a existência, para que a gente possa vencer essas barreiras colocadas pelo materialismo para nós e que tem nos feito muito mal, tem nos, tem nos minado enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Temos grandes meios de comunicação e nos sentimos isolados. Temos recursos de alimentação e de saúde e a grande maioria da população sofre com doenças e fome. A gente vive um paradoxo também sem precedentes na humanidade, tudo isso por causa dessa corrente, né, de materialismo que está quietinha, entranhada em silêncio entre as mentes e que nos orienta por rumos que a gente gostaria de evitar, né? Bom, eu acho que percebemos que estamos sendo convidados pelo Livro dos Espíritos a combater o materialismo que ainda existe em nós. Combater a sede por poder, por posse, por prestígio, por prazer e querer essas coisas de qualquer forma, a qualquer preço. Então a gente está sendo convidado aqui a esse combate, né, do materialismo em nós para que a gente viva, como disse Emmanuel agora há pouco, de forma um pouco mais espiritual a nossa existência. A partir de agora eu vou passar então aos 4 parágrafos de Allan Kardec, só nos trechos destacados aqui para a gente ter uma ideia geral daquilo que Kardec está colocando como complemento das ideias que vieram dessas duas questões. Ele começa dizendo que por uma aberração da inteligência, existem pessoas que só veem nos seres orgânicos e na ação da matéria tudo que existe.
atribuem tudo a, aos seres orgânicos e à ação da matéria, inclusive os nossos atos. Então, Kardec ressalta aqui mais uma vez o mau uso da inteligência. E dizem que essas pessoas, somente pelo funcionamento dos órgãos, estudam o mecanismo da vida. O que a pessoa não vê, não percebe, não existe. Outra vez, né? Kardec ressalta aqui outra vez a concentração do conhecimento nos órgãos dos sentidos. Isso pode ter sido incentivado, sim, pelo indutivismo científico, talvez, né? Talvez. Mas não é só isso, como a gente já discutiu aqui, no decorrer do texto. Bom, olham a vida do aspecto de que um dia ela acaba, só enxergam esse fio, né, de ruptura da vida, só enxergam a morte, e por isso se veem desesperadas, se veem sem esperança para o futuro, se veem como pessoas que estão realmente passando por dificuldades diante de objetivos mais nobres para a existência, né? Olha lá, consequência, como não viram a alma escapar, não viram a alma sair do corpo, não perceberam, não mediram, então concluindo aí que a alma não existe. Conclusão da observação, morre o corpo, morre o pensamento. Olha aí. Daí as correntes materialistas. Triste conclusão, né? Triste consequência, escreve Kardec. Triste consequência. Porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Então, conclusão final do parágrafo: uma sociedade que pensasse assim traria em si o germe da dissolução. Animalidade seria o que orientaria essa sociedade. E muito disso a gente, infelizmente, observa na sociedade de hoje, né? As pessoas defendendo interesses mesquinhos, interesses egoístas, porque não abriram seus olhos para as consequências deles, porque não abriram seus olhos para a sequência da vida, para o pós-morte do corpo físico. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, Kardec faz essa retomada de ideias que já foram apresentadas anteriormente, para poder seguir com com as suas orientações, com as suas reflexões. Vamos seguir um pouquinho com o codificador, porque a gente vai entrar aqui com coisas interessantes agora nos parágrafos 2 e 3. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida do corpo físico, né? Todos têm um instinto de que nós temos uma vida futura. Isso está íncito na alma de todos nós. Então, o homem tem em si a resolução desse problema do materialismo, tem em seu íntimo. Claro que tem que ter, né? A gente acabou de lembrar agora há pouco que o homem reflete em si o planejamento de Deus para a existência, né? Tem em si o pensamento de Deus, tem em si a intuição de que Deus existe. E tem tudo isso em si, a resposta está em si mesmo. A resposta está em si mesmo. Essa busca espiritual é uma busca, antes de tudo, uma busca por si mesmo. Já diziam os antigos filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo. Ensinamento de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem um âmbito de conhecimento em nós mesmos que pode ser explorado através do desenvolvimento da espiritualidade, quando a gente combate em nós mau uso da inteligência, orgulho, egoísmo, abusos, tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Quando a gente toma atitude contrária à atitude materialista. É isso que a gente precisa. Atitude contrária, tanto no pensamento, quanto nas ações, quanto no emocional. Isso tudo vai fazer com que a gente deixe para trás os antidepressivos, os remédios para o sono, né? Aos poucos a gente vai deixando para trás quanto mais espiritualista a gente se torna. Olha o grifo do texto que a gente marcou. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem o que vai ser deles. Então, quando chega aquele momento da desencarnação, são poucos os que não perguntam o que será de mim agora. Olha, texto em destaque. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Ainda que tenha sido coisas materiais.
Tem gente que só amou a riqueza material durante a vida terrena. No momento da morte, ela vai ficar triste com isso. Fala, eu vou me separar de tudo isso. De forma absoluta. De forma que não tem retorno. Muitos se voltam aqui aos relacionamentos afetivos. Muitos se voltam a diversas situações terrenas para pensar o momento da morte. E essa é uma das suas grandes funções. Joana de Ângeles escreve que a morte ressignifica a vida, no seu livro O Homem Integral. Que de fato ressignifica. Quando a gente chega nesse momento, a gente é obrigado a pensar tudo que a gente fez. É obrigado a levar isso em consideração. É obrigado a fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a vida em seu aspecto mais amplo. Então aqui a gente tem uma primeira orientação mais direta sobre o combate ao materialismo. Como que a gente vai pensar tudo isso? Porque se a gente pensasse a vida dessa forma, é muito triste a gente concluir que em breve tempo não teria mais vestígio da nossa existência aqui na Terra. E o parágrafo termina com essa ideia, né? A gente pensar que não teria mais vestígio de nós aqui na Terra. E a gente sabe que muito do que a gente deixa é o amor, a caridade que a gente cultivou nos corações alheios, as amizades, a fraternidade, as obras no bem. Kardec retoma isso para nós, dando essa ideia de que a primeira orientação mais direta para o desenvolvimento da espiritualidade é levar em consideração a morte. E levar em consideração que a gente já tem esse sentimento íntimo, essa intuição, esse instinto de que a vida vai continuar. Então, qual é o segredo? É desenvolvê-lo durante a vida, não esperar o momento da morte, né? Não esperar o momento da desencarnação. É isso que Kardec está nos ensinando. Terceiro parágrafo. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? Que quadro é esse, né? Que tem algo de horrível e de frio, né? Gélido, glacial. É esse quadro de terminarmos com a morte e terminarmos a nossa existência com a morte do corpo, né? Não é horrível isso? Claro que é. Kardec diz na sequência que a religião ensina que não pode ser assim e que a razão o confirma. Então, porque a gente tem duas respostas para a orientação contrária ao materialismo. Uma é seguir a religião e outra é seguir a própria razão. E aqui o Livro dos Espíritos fala muito a nossa razão. Ele ensina muito sobre o que a gente precisa saber sobre a vida futura, sobre que é a nossa alma, ensinamento que a gente acabou de conviver agora há pouco, né? Acabou de aprender agorinha mesmo. O que é a nossa alma? Quem somos nós? Estamos desenvolvendo isso pouco a pouco. Olha o grifo do texto. O que nos importa ter uma alma se acaba a vida e ela desaparece na imensidade? Olha como a razão nos diz, né? É a mesma coisa que a morte. Deixa de ser individual. Por isso se combate a ideia materialista, por isso se ensina a individualidade da alma para a sequência da vida. A alma é imaterial. Né? Seremos felizes ou desgraçados conforme o mal ou bem que houvermos feito aqui na existência terrena. Depois, o que será a felicidade, se seguirmos o bem? Será uma contemplação eterna? Não, a gente tem aprendido isso, que espíritos perfeitos continuam trabalhando em prol da obra de Deus o tempo todo, né? Quanto mais perfeito, inclusive, maior o grau de responsabilidade, maior o grau de liberdade. Então, grande diferença do Espiritismo, né? Nos ensinando a segurança da individualidade pós-morte, do corpo físico, assegurando para a gente o progresso da existência, assegurando para a gente não retrocede, como já vimos, assegurando que Deus está conosco, que cuida de nós. Imaterialidade da alma, destino futuro, tudo isso era obscuro e trazia insegurança. E isso nos leva também ao materialismo, essa insegurança, como falta de outra opção melhor. Aqui a gente tem a opção segura com a doutrina espírita. Para a gente terminar esse parágrafo, Kardec coloca um dito que é um dito popular, né, que curiosamente a gente usa até nos dias de hoje. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para dar informações. Ninguém nunca voltou para contar história, né? Dizem os materialistas de hoje. Bom,
estudem o espiritismo e descubram que isso é mentira, né? Voltaram sim, continuam voltando, inclusive nas mesas mediúnicas de hoje, estão aqui conosco o tempo todo, nos dando intuições, orientações. Então, é outra premissa falsa, né? Ninguém nunca voltou para contar como é do lado de lá. Voltou sim, continua voltando. Então, olha só, né? A gente tem, só para a gente não perder o fio do raciocínio, orientações diretas aqui para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Estudar o espiritismo, para nós que somos espíritas, estudar a religião, seguirmos a nossa intuição, o nosso instinto sobre a vida futura, combate ao orgulho, ao egoísmo, é, combate a uma visão mais estrita da vida, seguir, né, essas orientações, porque as condições nós já temos em nós mesmos. E basta que a gente possa lembrar disso para a gente poder seguir, né? Fazendo essa reflexão sobre nós mesmos, a vida em seu aspecto mais amplo, religião e razão sempre à nossa disposição para a gente poder seguir adiante. Vamos lá, o último parágrafo então, que é um parágrafo também simples, né? Kardec começa justamente com aquilo que a gente terminou ali, o parágrafo anterior. É erro dizê-lo. Claro que já tivemos espíritos que voltaram para contar o lado de lá. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, né? E fazer que até em certo ponto o toquemos com o dedo. Olha a expressão que Kardec usa. Aqui é claro que não é tocar, né? O plano espiritual com o dedo no sentido literal da expressão. Claro que não é isso. Mas é termos sobre ele uma percepção tão clara, tão consistente, tão coerente, tão a par da dos nossos pensamentos e sentimentos, que a gente vai dizer não pode ser de outra forma. É palpável, né, para a nossa razão, para o nosso sentimento, embora não seja palpável para os nossos sentidos. Por isso Kardec escreve até certo ponto, né? Até certo ponto o toquemos com o dedo, futuro, né, espiritual. Pelo conhecimento que a gente pode adquirir através do estudo do Espiritismo. E o penetremos com o olhar, olha lá, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Pronto. A gente dizia agora há pouco, né? A doutrina espírita nasce justamente da observação de fatos, de fenômenos. Então, pelos fatos a gente vai chegar a desenvolver essa nossa percepção do plano espiritual e a vencer o materialismo. Graças às comunicações espíritas, não é mais presunção, não é probabilidade, né? Não é mais questão de poetas falando sobre isso, não são mais imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, a sequência da vida. E, portanto, o nosso modo, né, de vermos a existência. Pergunta interessante aqui no finalzinho do texto. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? De pensarmos na existência da alma desse jeito, né? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Olha aqui. Então, né, é, consequência final aqui do estudo sobre é, o, o espiritualismo, né? O espiritismo desvela o futuro aos nossos sentidos e à nossa razão. São relatos de espíritos mostrando uma nova realidade, uma realidade diferente. Isso renova para nós a nossa esperança, a nossa atitude. E por que o espiritismo é um auxiliar tão poderoso da religião? Porque ele prova a continuidade da vida pós-morte do corpo físico. E isso renova em nós o sentimento religioso, o sentimento moral, a questão da fraternidade, da caridade, a questão do autoconhecimento, da autorreforma, da percepção do outro. E para a gente terminar o nosso estudo de hoje, eu vou voltar a fazer uma menção aqui ao Espírito Emmanuel, dessa vez, novamente, na obra, né, Diálogo
obra Diálogo dos Vivos. Agora, item materialismo e atualidade. Emmanuel nos falando um pouco a respeito do materialismo, né? Ele escreve que nos mais diversos grupos religiosos temos companheiros que se confessam desolados por desenganos, que se retiram da fé, asseverando-nos dispostos a viver sem Deus. Viver sem Deus para eles significa demissão das disciplinas e obrigações que nos frenam os impulsos inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Lembra, né? A gente falava agora há pouco que é preciso ser corajoso para ser espiritualista hoje em dia, né? Ter disciplina, ter obrigações, ter deveres espirituais significa também frear impulsos inferiores. Então é preciso, no sentido íntimo também, ter coragem para ser espiritualista. Então muita gente é, confessa que está assim um pouco desanimado, que viu o palestrante que fala sobre o bem cometer certas atitudes que fizeram ele desacreditar do espiritismo, que viram em outras correntes, né, o padre tendo uma atitude infeliz e por isso não quer mais ser católico, o pastor que se equivocou e por isso não quer mais ir à igreja. Ora, né, uma coisa é o ensinamento que cada corrente tem, outra coisa é o que os seus discípulos fazem desse ensinamento. Nós não estamos aqui para seguir, nós espíritas, né? Não estamos aqui para seguir palestrantes. Estamos para seguir a doutrina espírita. Os palestrantes nós sabemos, as pessoas que divulgam a doutrina, todos nós somos imperfeitos. Todos nós nos equivocamos, temos ainda vícios e imperfeições que temos que combater. Então, por que essa desolação, esse desânimo com a religião? Por que esse desânimo com a doutrina? Emmanuel está dizendo aqui que é um desculpismo materialista, assim, para a gente fugir um pouco dos nossos deveres, né? E conclui o Espírito Emmanuel essa passagem dizendo que não se sabe de nenhuma dessas pessoas que haja com isso chegado à paz íntima. Eles não alcançam com isso a paz íntima. Sabem por quê? Explica Emmanuel, é porque a consciência ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas que nos constituem corpo e alma. A consciência fala. A consciência fala. E se é possível a gente ficar anestesiado em termos mentais e em termos emocionais sobre as coisas espirituais, impedindo muitas vezes que a gente vá por esse caminho, a gente vai abrir com isso novos processos no campo mental que vão fazer com que a gente se desequilibre. Então, Emmanuel diz, né, nenhum de nós foi criado para a irresponsabilidade. A gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, a gente precisa trabalhar esse âmbito da nossa existência. E para completar, eu vou citar as passagens finais desse texto do Emmanuel, para a gente encerrar o estudo, no qual, passagens finais nas quais ele escreve: prossigamos atentos nas obrigações que nos cabem, claramente convencidos de que todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus continuam em Deus ante a impossibilidade de viverem sem a própria consciência. Sofrem com a ausência de mais profunda intimidade com as tarefas alusivas à inspiração de Deus. Suspiram pelo retorno à fé e se atormentam com a sede de harmonia inferior. Motivos pelos quais as disciplinas das leis de Deus, todos eles voltarão. Então, Emmanuel nos orientando, né, para que a gente retome rápido o nosso caminho, para aqueles que se desviaram um pouquinho, né? E para a gente que está no caminho dos aprendizados da doutrina, que a gente volte a repensar os princípios primeiros, a imortalidade do nosso espírito, a necessidade de nossa comunhão com as leis de Deus em pensamentos, sentimentos e atitudes, para que a gente tenha uma vida um tanto quanto mais leve, para que a gente possa ter mais coragem, para que a gente possa ter mais resignação, mais paciência no enfrentamento daquilo que o mundo físico, o mundo corpóreo, nos impõe. Mas lembremos, tudo que é imposto pelo mundo corpóreo é imposto para o corpo. Claro que ele reflete no espírito. Claro que tudo que aquilo que o corpo sente e apreende se reflete no espírito. Mas isso tudo é processo educacional e temporário. Aquilo que permanece, aquilo que é imortal de fato, são as virtudes que nós conquistamos
e a aproximação de Deus que nós fazemos enquanto estamos aqui na matéria. Então, meus amigos, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. Eu deixo, como sempre, o meu fraterno abraço e o convite para continuarmos a estudar o Livro dos Espíritos na próxima semana juntos. Um grande abraço mais uma vez e até lá.